Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série. Nós vamos para a nossa terceira aula do capítulo 4. Vamos falar de termodinâmica. Termodinâmica, inclusive, nós estamos no capítulo 3, sobre a lei zero. E nessas duas últimas aulas desse capítulo, vamos discutir a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Esses assuntos é o assunto mais pedido, o assunto mais importante da parte da física térmica. Então, vamos lá, o que ela diz? A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia para o sistema termodinâmico. Então, o sistema termodinâmico é constituído por três variáveis, P, V e T, que é a pressão, o volume e a temperatura. E as três situações, nós temos o quê? Pressão, transformação isobárica, pressão constante, V, transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, ou T, temperatura constante, que no caso é isotérmica. Inclusive nós vimos, a lei de Boole e as duas leis de Gauss-Isaac, onde fala sobre as transformações, o que acontece com as outras grandezas do que o que acontece. Se for transformação isotérmica, a temperatura é constante, pressão e volume são o quê? Inversamente proporcionais. E se for uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, só vai restar o quê? A pressão e a temperatura. Então, se vai crescer a pressão, vai também crescer a temperatura, certo? Então, de acordo com essa lei, a variação da energia interna do sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado. Então, nós podemos analisar a energia interna de duas óticas, A primeira ótica é que a energia interna do sistema é o quê? É proporcional à temperatura. Quando você aumenta a temperatura, a energia interna também vai aumentar, porque vai realizar o quê? Um trabalho maior, certo? Você considera um corpo, igual por exemplo, eu quero ferver uma água, uma leiteira, uma panela, um alumínio, por ela vai ter o quê? Uma capacidade própria, devido às suas pontes de hidrogênio, suas moléculas, para poder esquentar, ela vai fornecer o quê? Um trabalho. O trabalho é o quê? É o arroz pronto, o feijão, coisa assim do tipo. Então, como é que você pode fazer? Quando você esquenta, você vai transferir o calor e você vai aumentar a sua temperatura. Então, quando você esquenta, o fogo é o calor. A maneira como você começa a cozinhar é o quê? O trabalho. E basicamente quando você vê que você conseguiu envolver todo o ambiente, é justamente o que? Energia interna, que é a diferença do calor pelo trabalho absorvido por ele, certo? Então, nós temos esse conceito aí, certo? Então, vamos continuar. Aqui nós temos a conversão de sinais para a primeira termodinâmica. Nós temos um calor entrando, com essa setinha vermelha. Você tem um corpo aqui, só você pensar na leiteira, quando você esquenta. E ele vai sair o quê? Um trabalho. Água quente, o feijão pronto, o arroz pronto. Essa diferença entre o calor e o trabalho vai ser justamente a variação da energia interna, certo? Porque quando você diminui o calor menos o trabalho, é o ΔU, certo? Então, nós temos que continuar seguindo em frente. Então, a energia interna, o que? É proporcional à sua temperatura, ela vai entrar um calor e ela vai sair o que? Um trabalho. É basicamente a poupança, que nós deixamos lá no banco, aquele dinheirinho para poder o quê? Para emergência, certo? Então, vamos continuar. E nós temos a energia interna, coloquei uma ênfase maior aqui, que para todo sistema termodinâmico existe uma função característica denominada energia interna. A variação dessa energia interna, ΔU, entre dois estados, quaisquer pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor Q e o trabalho tal gás. Também pode ser W também. W por quê? Significa work. Trocados com o meio externo. Então vai ser o ΔU é igual calor menos o trabalho, que você vai ter o quê? A sua energia interna. Beleza, Então, você esquentou,
aquele cozimento bonito, aquele feijão, aquele arroz, aquele miojo, vai ser o resultado do quê? Do trabalho. A diferença daquele calor que você aquece e do produto final vai ser justamente a sua energia interna, tá? Então, nós temos a equação da termodinâmica, né? Nós colocamos as 3 grandezas aqui para a gente começar a analisar cada uma separadamente, tá? Você tem o calor, que é Q, o ΔU, que é medido em Joule, e o tal também é medido em Joule, tá? Ou pode ser W também, não tem problema. Quando o calor é maior do que zero, inclusive nós vimos no capítulo 3 que vai ter o quê? Vai receber calor quando você esquenta, né? E quando você diminui a chama, por exemplo, você está o quê? O sistema está cedendo calor. No dia de frio, quando você deixa a janela aberta, a tendência é o quê? De você esfriar o ambiente da sua casa, certo? Porque acontece? Ele está perdendo calor. E a quantidade de calor igual a zero é adiabática, ela não troca o calor com o ambiente. Igual pneu de bicicleta, bola de futebol. Quando você espeta, por que ela tem aquele rompimento? Porque o calor sai. O calor, existe uma fuga de calor, né? O ΔU, né, vai ser maior do que zero quando a energia interna aumenta. Isso é consequência da temperatura, tá? Aparentemente, né? E consequentemente da sua quantidade de calor, né? Porque a quantidade de calor que está associada ao aumento da sua temperatura, né? E quando você tem o ΔU menor do que zero, U diminui, certo? E também o calor também vai o quê? Diminuir. Então você tem U vai ser constante, ou seja, ΔU vai ser igual a zero quando a transformação for o quê? Isotérmica, certo? Porque a energia térmica varia em função da sua temperatura, certo? Se não varia, é constante, o seu ΔU é igual a zero. O tal vai ser maior do que zero do trabalho quando existe o quê? Uma expansão. Vai ser justamente, inclusive na nossa próxima aula, nós vamos estudar ciclos, nós vamos estudar diagrama, para justamente mostrar para vocês a questão do trabalho. Quando o trabalho é positivo, quando é negativo, que é justamente em função da sua variação de volume, tá? E quando você tem o tal menor do que zero, existe uma compressão, e o tal é igual a zero quando não existe variação de volume. Ou seja, uma transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. Nós temos que ampliar sempre o nosso vocabulário a fim de que estejamos precavidos de futuras pegadinhas por aí, certo? Transformações de termodinâmica, nós temos a isotérmica, isocórica, isobárica, né, que são 3 variáveis, né, de temperatura, volume e pressão, tá? Que as transformações termodinâmicas giram sempre em torno, né, desses 3 elementos. Inclusive, nós vamos estudar numa transformação cíclica, que dependendo apenas do seu estado final inicial, vai ser sempre igual a zero, certo? Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Então nós estamos reconhecendo e construindo o nosso vocabulário, certo? E nós temos um resuminho aqui, né, que inclusive eu até peço para vocês dar um print, dar uma fotinha aqui, ou até mesmo copiar, certo? Então, quando você tem na transformação isotérmica, grandezas constantes aqui, temperatura e energia interna. Então, meu ΔU vai ser igual a zero. E de acordo com a primeira termodinâmica, o calor vai ser igual a quê? O trabalho. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, quando for de volume constante, vai ser o V, porque vai ser anular vai ser o quê? O trabalho. Então, meu calor vai ser igual ao quê? Minha variação de energia interna, tá? A diabática não tem constante, o calor é igual a zero, o trabalho é igual a menos o ΔU. Isobárica é P, porque se anula não tem. E de energia interna o quê? Mais PV, né? E ΔU mais nRT. nRT significa o quê? PV, quando levar em consideração gás ideal, tá? Expansão livre, T e U, o ΔU é igual a zero, o tal é igual a zero e Q é igual a zero, certo? Então, com isso, vocês vão memorizando, fazendo o quê? Exercício e consultando. Quando a gente está estudando, a gente tem que consultar mesmo, né? Não é fazer sem olhar, não. O objetivo realmente é aprender. Exercícios complementares, tá? Que é bem parecido com o estudo da apostila, tá? Com alguns
alguns algarismos trocados, né, para que vocês possam treinar e ter variedade, né? E na nossa aula ao vivo nós vamos fazer correções de trabalhos e comentar essa aula aí, né, para que vocês possam diagnosticar para mim e eu possa corrigir dúvidas de vocês, tá? Numa transformação termodinâmica, recebe 100 Joule e realiza o trabalho de 400 Joule. Calcule sua variação de energia interna. Eu tenho, recebe no caso de calor, e então trabalho ômega ou tal 400 Joule. Então vai ser o que? A diferença, né? Eu particularmente, tá? Eu uso o trabalho como work W, tá? Se for tal, vocês quiserem usar, não tem problema, tá? O delta E vai ser Q menos W, o delta E vai ser 100 menos 400, o delta E menos 300 Joule. Então, já foi. A questão 2, uma transformação isotérmica, temos um gás que realiza um trabalho de 300 Joule, calcule sua variação de energia interna e seu calor. Na isotérmica, nós sabemos que o delta U é igual a quanto? É igual a zero, né? E o seu calor é justamente igual ao trabalho, certo? Às vezes está com dúvida, sabe o que você faz? Volta aqui e você consulta. Isotérmica, delta U é igual a zero, tá? Então, variação de energia interna vale zero e o seu calor vale 300, pois seu calor é igual ao trabalho, tá? 300 Joule. Não pode esquecer, não. A questão 3, isso é uma questão da nossa apostila, tá? Nosso capítulo, porque nossa apostila tem mais exercícios da segunda lei, né? Que nós vamos fazer praticamente tudo. Sobre o sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 Joule, em resposta ele fornece 1.000 Cal de calor. Durante o mesmo intervalo de tempo, a variação de energia interna do sistema durante o processo é aproximadamente. Considere 1 Cal igual a 4 Joule. Então, como é que eu faço? Ó, eu tenho esse cara aqui, que é o Joule, né? E o outro tá em Cal, né? Como é que você vai fazer isso aqui? Eu tenho que transformar esse cara aqui, né, na mesma unidade. Vou multiplicar por 4. Aí depois é só aplicar, né, a equação aqui, né? Para passar Joule, ele vai multiplicar por 4, que vai ser 1.000 vezes 4, que é 4.000 Joule. Vai ser delta E, que é igual a Q menos W, vai ser 4.000 menos 3.000, delta E igual a 1.000 Joule, certo? Então, tranquilo. E o final da aula, para casa 23 até 27, a D3 vai ser deste de exercício sobre essa matéria, tá? Só que vai ser um enunciado assim mais sofisticado, mas a maneira de fazer é a mesma coisa. Sempre olhem para a última frase que pede para que vocês possam fazer essa descrição, tá bem? Vai ser tudo dentro do vídeo, tudo desse exercício de apoio que vão ajudá-los, tá? Se sentir dificuldade, só mandar mensagem pro professor, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!